O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que salmo maravilhoso! Temos a certeza e a esperança de um dia sermos pastoreados pelo nosso Supremo Pastor, estarmos na sua casa, seguro, livre de todos os males, sofrimentos, protegidos e amparados por toda a eternidade. Sonhamos com esse encontro, almejamos por esse momento e queremos viver ao lado dele por todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, o versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O evangelista Lucas, ele tem um objetivo principal em escrever o seu evangelho. Ele quer revelar ao mundo que Jesus é o nosso Salvador. Ao olhar para o Antigo Testamento, as profecias apontavam para o futuro, que Jesus Cristo viria, e na plenitude do tempo, Jesus colocou os seus pés nessa terra, nasceu de uma virgem, foi educado pelo seu padrasto José, recebido como seu pai, mas Jesus cresceu, se desenvolveu e Jesus cumpriu a sua missão de ser o Salvador de todos os seres humanos. Jesus estava no lago de Genezaré, mas é conhecido como sendo também o Mar da Galileia. As pessoas apertavam Jesus porque a fama de Jesus percorria por todas as partes. As pessoas queriam estar ao lado de Jesus para ouvir as suas palavras. As palavras de Jesus traziam paz, conforto, alegria, satisfação, regozijo para o coração daquela geração que estava sofrendo. E depois então de atender muitas pessoas, realizar muitos milagres, Jesus entra num barco e parte para o outro lado de Genezaré. Lucas capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro estava falando para Jesus que durante toda a noite eles tinham pescado, mas eles não tinham conseguido pegar nada. Mas se Jesus autorizasse, falasse para que eles lançassem a sua rede, ele tinha plena fé, convicção que através da palavra de Jesus eles alcançariam muitos peixes. E de fato se deu. Jesus autorizou e eles foram dentro do lago de Genezaré, lançaram as suas redes e as redes estavam se rompendo pela grande quantidade de peixes que foram pescados. Embora nós possamos estar trabalhando para Deus, mas se nós não vivermos uma vida dependente do Senhor, de nada adianta. Muitas vezes, trabalhando para o Senhor, nós queremos trabalhar para Deus, confiando na nossa capacidade, na nossa inteligência, nos nossos dons, na nossa força. Mas o Senhor nos convida a renunciarmos à nossa vontade, fazermos um sacrifício vivo e vivermos uma vida dependente do Senhor. Se nós trabalharmos para Deus, dependente do Senhor dessa obra, tenha certeza, muitos frutos virão e alcançaremos a vitória para a honra e glória do nome do nosso Deus. Lucas capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa é a declaração de toda pessoa que reconhece quem é Jesus. Da mesma forma como Pedro se volta para Jesus e fala: Senhor, eu sou um pecador, não posso estar ao teu lado, porque eu entendo a minha condição de frágil, miserável, envolvido com o meu pecado. Mas Jesus Cristo veio aqui a essa terra redimir os filhos pecadores, aqueles que reconhecem que estão envolvidos no pecado, aqueles que se sentem melhor do que as outras pessoas, que sentem que não precisam de Jesus Cristo e já estão perdidos. Mas aqueles que se voltam para o Senhor, abrindo o seu coração, confessando as suas falhas, mostrando necessidade da vitória que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário, Ele sempre estará disposto a oferecer a sua graça. Jesus aproveitava cada palavra, cada milagre para fortalecer a ideia e o pensamento na vida daqueles homens de que eles se tornariam seus discípulos nessa terra. Jesus falava que eles não iriam pescar peixes, mas eles seriam pescadores de homens.
embora tivessem vivido a vida toda lançando a rede no mar para sustentar a sua família e pagar as contas, Jesus nesse momento os convidava a mudar de profissão, trabalhar para o céu, viver para o reino e avançar o reino do Senhor aqui nessa terra. Somente quando alguém se esvazia completamente de si e se enche de Jesus Cristo é que Cristo pode usar a nossa vida. Era o que Pedro tinha feito. Ele tinha plena compreensão que Jesus era o Filho de Deus e ele era tão pecador miserável que não poderia estar ao lado de Cristo. Mas Cristo, olhando para o coração de Pedro e vendo que havia sinceridade naquela entrega, naquela declaração, Jesus aproveita aquele momento para comissioná-lo a ser um discípulo, um servo do Senhor, a proclamar as boas novas de salvação. No versículo 11 desse capítulo, nós encontramos a resposta daqueles 12 homens, 12 discípulos, e eles deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Deixaram para trás as suas preocupações, as suas responsabilidades humanas e passaram a viver uma vida dependente do Senhor. Não é que eles abandonaram a sua família, mas eles agora passaram a viver exclusivamente em função do reino. Deus iria suprir as suas necessidades, embora continuassem trabalhando, mas Deus estaria ao lado deles para lhes suprir tudo aquilo que eles precisassem. Através do milagre da pesca maravilhosa, Jesus demonstrou para aqueles homens que se eles crescem nele, ele poderia resolver todos os seus problemas. Até quando eles estivessem com fome, que passasse a noite inteira trabalhando e não conseguisse nada, pela ordem de Cristo, os seus problemas seriam resolvidos. Hoje, eu e você também precisamos guardar no nosso coração essa verdade. Se nós andarmos ao lado do Senhor, apenas uma declaração do céu sobre a nossa vida, tenha certeza, os milagres irão acontecer, a nossa vida será ricamente abençoada. Lucas capítulo 5, versículo 27, a Bíblia diz o seguinte: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Os publicanos eram uma classe de pessoas que, aos olhos dos judeus, era praticamente impossível ser salvo, porque eles trabalhavam para os romanos, cobravam os impostos dos romanos e entregavam para os romanos. Mas eles também, por trabalharem como sendo publicanos, eles cobravam um imposto pessoal do seu próprio trabalho. E era nesse momento que, ao cobrar o imposto pessoal, eles cobravam além do que era devido. E aos olhos dos judeus, olhando para eles, considerava praticamente impossível esses homens receber a salvação. E Jesus, quando se encontra com Levi, o faz um convite pessoal a se tornar o seu discípulo. E Lucas nos conta esse relato falando que quando Levi ouviu o chamado de Jesus, ele deixou tudo para trás e passou a seguir a Jesus Cristo. Podemos observar claramente que Jesus não faz acepção de pessoas, nem muito menos de classe. Jesus veio para salvar a todos. Jesus esperava que todas as pessoas crescem nele, se colocassem nas suas mãos, vivessem em função do reino, mas poucos creram em Jesus, foram poucos que aceitaram e reconheceram que Jesus era o seu Salvador. Do versículo 33 ao versículo 39, nós observamos aqui Jesus conversando com os seus discípulos a respeito do jejum. O único jejum que era prescrito pela lei de Moisés era o jejum que antecedia o dia da expiação. Mas os outros jejuns foram criados pelos próprios judeus. Embora Jesus mesmo não ordenasse nenhum tipo de jejum, mas Jesus jejuava. Jesus entendia que o jejum servia para que ele pudesse subjugar a sua vontade e viver uma vida dependente do Pai. Jejuar não é simplesmente abster-se de alimento. Jejuar é se humilhar diante de Deus, é submeter a nossa vida à vontade do Senhor, é entregar nas mãos de Deus a guia da nossa vida, é permitir que o Espírito Santo controle o nosso coração, é renunciar à nossa vontade para viver a vontade do Pai, é fazer um sacrifício vivo. Quando no versículo 31 Jesus falava que o noivo seria tirado, Jesus estava falando que seria aquele momento que ele passaria pela cruz do Calvário, o pastor estaria morto e as suas ovelhas estariam dispersas. Nesse momento, os discípulos sentiriam necessidade de orar, jejuar, viver uma vida dependente do Senhor. Jesus Cristo, amigo, é o Criador do universo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É por isso que o evangelista Lucas se preocupa em escrever esse evangelho para o seu amigo Teófilo, mas ao mesmo tempo ele sabia que o seu evangelho alcançaria o nosso coração.
A cada dia que nós lemos um capítulo do Evangelho de Lucas, o nosso coração é convertido e fortalecido os pensamentos de que nós temos um Salvador, de que nós temos um Deus que nos ama, que veio aqui a esse mundo morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Agora é necessário pessoalmente cada um de nós chegarmos a essa conclusão. Possivelmente pode acontecer que alguém tenha nas mãos a palavra de Deus, faça toda essa jornada espiritual, lendo as descrições do evangelista Lucas, mas ele não consiga compreender no final que ele veio aqui a esse mundo por nos amar tanto, para que nós pudéssemos ser libertos de toda a condenação do pecado. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitam o Senhor, aqueles que confiam nos seus milagres, na sua ação, obterão vida eterna. Da mesma forma como Jesus libertou os leprosos da sua enfermidade, da mesma forma como Jesus fez cegos a voltar a ver, Jesus também pode trazer libertação para a nossa vida. Por mais que eu e você possamos estar escravizados pelo pecado, em Jesus Cristo nós encontramos libertação. Precisamos apenas crer, confiar, colocar a nossa vida nas suas mãos. Será o suficiente para que nós possamos receber a justiça que Jesus Cristo alcançou e a vitória que Ele também alcançou através da sua ressurreição. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.